Que a paz e o imenso amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente agora e sempre. Que possamos nesses instantes fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, sentindo a presença carinhosa e amiga do nosso anjo da guarda, este querido companheiro que se coloca ao nosso lado, que nos fortalece em todos os momentos de nossa caminhada. Vamos sentindo também a presença dos amigos espirituais que também nos auxiliam, nos amparam, nos fortalecem em todos os momentos nos quais necessitamos. E que possamos sentir o manto azul fluídico de nossa Mãe querida Maria de Nazaré, a nos envolver com o seu amor, com o seu carinho maternal. Te pedimos, ó Mãe querida, que nos conduza até a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos pelo seu Evangelho bendito. Nós te agradecemos, Mestre, pelos seus exemplos de amor que nos deixou. E pedimos humildemente que nos leve até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades que nos são colocadas em nossa caminhada, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia a todos. A nossa preleção de hoje é sobre a parábola do semeador. Parábolas são pequenas histórias do dia a dia que trazem um fundo moral. E Jesus, ele sempre utilizava parábolas para trazer os seus ensinamentos. E essas parábolas, elas eram utilizadas não para dificultar o entendimento, mas Jesus utilizava situações do dia a dia, situações corriqueiras, para que na época as suas lições pudessem ser interpretadas por todos. Jamais foi a intenção de Jesus impedir a compreensão dos seus ensinamentos. Porém, se Jesus falasse claramente o que vinha do seu coração, do seu íntimo, ninguém o entenderia. O ensino por parábolas, portanto, ele atendia às necessidades imediatas daquele povo, mas preserva, até nos dias de hoje, lições que podem ser utilizadas por todos nós. Ainda hoje, as parábolas são atuais e podemos a cada instante, a cada momento, buscar novas lições e novos ensinamentos através delas. E assim também acontece com a parábola do semeador, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 5, e também no livro de Mateus, no capítulo 13. E a parábola é o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se uma grande multidão. Jesus entrou numa barca, se sentou e permaneceu na margem todo o povo.
Ele disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte, porém, caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ao interpretarmos esta parábola, passagem por passagem, trecho por trecho, a gente pode perceber e pode compreender que aquele trecho, aquele que semeia, saiu a semear, é uma expressão que trata de um convite dirigido a todos nós, que nos dispusemos ao aprendizado. Uma vez que a mensagem de Jesus, ela implica o lançamento de sementes em diferentes solos humanos. O verbo sair, ele implica em semear sempre o evangelho de Jesus, independente dos solos que nós encontremos e das circunstâncias. E o mais importante, que a gente possa semear sem preocupação e sem aguardar resultados dessa semeadura. No outro trecho, que diz que algumas sementes caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram, simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais, mas não permitem que estes ensinamentos de Jesus penetrem verdadeiramente em seus corações. São muitos casos pessoas que até se achegam ao Evangelho, ouvem as suas lições, mas retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos. E por vezes, devido ao comodismo, acham mais fácil abandonar e não se preocupar com aqueles ensinamentos que foram obtidos. São terrenos que ainda não foram preparados para a semeadura. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas que se mantêm muitas vezes indiferentes aos seus ensinamentos. Muitas vezes guardam em si a promessa de produzir quando as provações ou o conhecimento vierem à sua existência. E em alguns momentos, e para alguns ensinamentos, não é exatamente assim que agimos? Alguns ensinamentos até parecem ser importantes para nós naquele momento, mas muitas vezes não permitimos que ele penetre os nossos corações. Assim também somos nós, em muitos momentos de nossa caminhada. Mas independente da indiferença humana, o semeador, ele continua na sua missão de semear.
oferecendo sempre oportunidades a todos nós que estivermos dispostos a conhecer o Evangelho. No trecho da parábola em que uma outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, podemos entender e interpretar as pedras como aquelas barreiras que ainda existem em muitos de nós, que somos espíritos imperfeitos, mas que essas pedras, essas barreiras, precisam ser removidas, precisam ser retiradas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, ou seja pela melhoria moral, pela evolução íntima de cada um de nós. Tanto o conhecimento dessas verdades imortais, quanto a oportunidade de melhoria moral, são bênçãos concedidas pelo nosso Pai Celestial e pela sua bondade. Aquelas pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são muitas vezes entusiastas, chamadas de entusiastas de primeiro momento, mas que aos menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e acabam se afastando. As sementes foram semeadas onde não havia muita terra. Terrenos como este que existem entre as pedras, ele é poroso, é leve. São áreas que normalmente favorecem uma rápida germinação, mas também vem a morte das sementes por não ter uma profundidade. São terras rasas. E esses terrenos se assemelham a nós, que muitas vezes de imediato temos boas intenções, mas que logo desistimos ou desanimamos ante os mais insignificantes obstáculos. Por menor que seja, nós já desistimos. Então a gente percebe que não basta a semente germinar. É preciso que ela cresça, que ela dê frutos. E ainda a sabedoria de Jesus, ele acrescenta que as sementes brotaram, mas como não havia muita terra e as raízes não eram profundas, o sol as queimou. A terra das boas intenções, ela se revela muitas vezes carente de persistência, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Indica a personalidade de muitos de nós que mantém os nossos interesses bem de forma superficial, tanto a parte dos interesses quanto a parte do conhecimento. Ele se mantém superficial, mas a gente não aprofunda estes conhecimentos e a gente não sente essa necessidade, essa vontade de aprofundá-los. O fato das sementes germinadas secarem por não ter raízes profundas mostram que faltam ao terreno, além da terra, nutrientes e água, que são necessários para a germinação de qualquer semente. Trazendo esse simbolismo para a nossa própria condição espiritual, percebemos que se não existem raízes nas nossas manifestações de mudança para melhor,
É natural que a sementeira fracasse ou que a transformação seja adiada. Fica claro, assim, que toda disposição de melhoria não se deve restringir apenas a boas intenções, pois elas são fáceis de serem dissolvidas nas lutas do dia a dia. É necessário que a gente construa uma boa base com uma terra funda de conhecimento doutrinário para que a gente possa alimentar a nossa vontade sincera de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Já naquela outra parte das sementes que caiu entre os espinheiros e estes crescendo os abafaram, podemos entender que os espinhos indicam um outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. São aqueles solos onde existem vícios, más inclinações, imperfeições que ainda abrigamos em nosso íntimo. Nós devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções que cultivamos. Os espinhos representam também aqueles sentimentos negativos, como o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao nosso processo de evangelização. Por fim, no trecho que diz: outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Nesta parte, podemos entender a terra boa, que ela representa a terra fértil que possui aquelas condições propícias à germinação da semente, ao surgimento e ao amadurecimento também da planta, assim como a produção do fruto. Os ensinamentos do evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, eles são assimilados e difundidos num processo natural. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil vai produzir igualmente. E isso fica claro naquele trecho, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Então ele nos mostra que toda semente que encontra um terreno qualificado pela bondade do Cristo, ele vai produzir incessantemente. Mas mesmo que o percentual de produção possa ser menor em outros, mas ele não deixa de dar a sua resposta, que é sempre positiva. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar as orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar oportunidades de crescimento, conhecer as dificuldades que envolvem os que produzem bons frutos, mas não nos determos.
trabalhar incessantemente, guiando-nos pelas elevadas intuições que nos inspiram os benfeitores espirituais, sem medo, sem pressa e sem retardamentos. Os 4 campos de semeadura que foram citados na parábola, eles podem simbolizar os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus. É o nosso roteiro de vida, que quando chega até nós, ele pode encontrar ou não a sua devida ressonância. Ele pode encontrar ou não o solo adequado. Quando o solo não está adequado, é como aquelas sementes caídas às margens do caminho. Elas servem de alimento aos pássaros, mas não chegam a germinar. A segunda situação, que nos reporta aquela terra rasa, sem profundidade, ela favorece uma germinação daquela semente que foi lançada. Mas essa planta, ela não tem raízes profundas, devido à presença das pedras. E a qualquer situação, elas acabam morrendo. As sementes que foram germinadas entre os espinhos, por sua vez, elas originaram o crescimento de uma frágil planta, que logo morre também sufocada. Os espinhos são aqueles hábitos menos infelizes, um pensamento negativo, uma supervalorização de coisas materiais, por exemplo, que podem crescer de forma desordenadamente, abafando por egoísmo ou por comodismo aqueles valores imortais que nos chegam do alto. E por fim, aquela semente que caiu no terreno fértil é aquela que foi semeada num coração jamais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados, a renunciar às antigas e infelizes aquisições do passado. Mas mesmo neste solo fértil, cada um de nós produz de acordo com a sua capacidade evolutiva, de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Por isso não há necessidade de comparações. Emmanuel, para completar, ele nos esclarece que se o terreno do nosso coração ele vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebemos o princípio celeste, que a gente cultive-o com devotamento, abrigando-os nas leiras da nossa alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Que a gente possa aceitar e cumprir. Porque se formos convidados à vida eterna, cedo ou tarde, que não nos arrependemos das oportunidades que deixamos pelo caminho. Então, que possamos sempre nos lembrar dessas oportunidades que nós temos de sermos sempre a terra fértil. Que a semente do Evangelho de Jesus possa brotar em cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o nosso grau de adiantamento, mas que possamos sempre ser terras férteis no Evangelho de Jesus.
Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Possamos nesses instantes fechar os nossos olhos mais uma vez, procurando buscar em nossos corações os nossos melhores sentimentos, sentimentos de paz, de amor, de caridade, e que possamos transformar esses sentimentos em vibrações, vibrações de amor e de luz que vão sendo direcionadas por todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos os locais onde há maior necessidade. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por cada hospital, por cada enfermo, vibrando intensa paz, intenso amor por todos aqueles que nos pedem preces, vibrando por aqueles que sofrem nesses instantes. Que possamos vibrar intensa luz, intenso amor pelos nossos familiares, principalmente aqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por aqueles com os quais convivemos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, os nossos companheiros. Que possamos vibrar intensa paz, intensa luz pelo nosso lar, pela Fraternidade Espírita Estrada de Damasco, por todos os seus trabalhadores e por cada um dos assistidos. E que possamos deixar intensas vibrações de amor e de luz em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde se fizer mais necessário. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.